Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Mari. Tarde. Bom, eu sou Angélica, sou uma mulher branca, com os cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro, e hoje eu tô aqui para ser host dessa palestra muito legal, muito linda aí, com a Mariana e a Beatriz. Vou apresentar um pouquinho elas. A Mariana, ela está em um processo para ser instrutora da The Carpenters. Ela faz parte das comunidades PyLadies e AirLadies, é bióloga e mestranda em biotecnologia na USP e estuda biodiversidade. Ela busca mostrar a importância da tecnologia em áreas não correlatas a ela. A Beatriz, ela é instrutora da The Carpenters e da RStudio, participa ativamente da comunidade da linguagem R e é coorganizadora das AirLadies São Paulo. Faz doutorado em ciência ambiental na USP, pesquisando o tema de transparência na gestão da água. Adora ensinar e contribuir com as comunidades. Agradeço a presença de vocês aqui. Antes de começar a palestra, eu queria só lembrar que as comunicações, dúvidas, comentários que vocês queiram fazer, vai ser lá pelo Discord. Quando vocês forem postar alguma coisa, para lembrar de colocar o hashtag PyBR2020. E é isso. O título da palestra é Ensino de Programação, como fazer parte da comunidade global The Carpenters. Uma ótima palestra para vocês, meninas, e passo a palavra para vocês aí. Obrigada, Angélica, pela excelente apresentação. Bom, então eu e a Bia, a gente está aqui para apresentar para vocês a comunidade The Carpenters. Antes de iniciar a nossa apresentação, eu só queria dizer que, ao longo dos slides, a gente vai ter vários links para alguns sites. E, então, aí aqui a gente já disponibilizou esse bit.ly. Acho que o meu mouse não está aparecendo, mas esse bit.ly/carpenters/pybr2020, vocês já conseguem acessar nossos slides, se vocês quiserem. E como a palestra aqui é em dupla, vai parecer que, às vezes, uma está interrompendo a outra, mas tudo foi friamente calculado, foi tudo conversado antes, só para a gente trazer o máximo de informação possível para vocês ao longo da nossa palestra. Opa! Então, vamos começar nos apresentando, né? Eu sou a Mariana, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, estou usando um óculos de lentes retangulares, estou com uma jaqueta preta e uma blusa preta também, com os dizeres "Faço ciência com uma garota" em letras rosa. Como a Angélica comentou, eu estou em processo para me tornar instrutora na The Carpenters, e além disso eu participo de outros dois grupos de tecnologia, né, que são as PyLadies e AirLadies de São Paulo. Dentro das PyLadies eu participo também de um grupo de estudos, que é de Data Science. Aí tem o repositório do GitHub, que é onde tem alguns materiais nossos. Ano passado eu fui coorganizadora do primeiro Saturday São Paulo, que ocorreu no finalzinho de 2019. Faço mestrado no programa de biotecnologia, e lá o meu estudo assim, é mais focado em usar diferentes tipos de dados para caracterizar e também estudar a evolução da biodiversidade. E aí minha formação inicial, né, como a Angélica comentou, é na biologia. Bom, posso me apresentar, Maria? Bom, meu nome é Beatriz, eu sou uma mulher, então podem me chamar no feminino. Vou me descrever um pouco, então, também. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo cacheado, um loiro escuro com algumas mechas rosas. De um lado da cabeça eu não tenho cabelo, ele é raspado. E eu estou usando uma camiseta da PyLadies São Paulo, escrito "Aprender e Compartilhar", com o logo da PyLadies São Paulo no centro da camiseta. E é uma camiseta cinza. Bom, eu acho que a Angélica já fez um ótimo trabalho me apresentando. Muito obrigada, Angélica. É uma honra ter você como host. Bom, eu sou instrutora da The Carpenters e também da RStudio. Eu sou coorganizadora da AirLadies de São Paulo, do evento Saturday, que a Mari comentou também, que ela também participou da organização, da LatinAR, que é uma conferência latino-americana de uso de R para pesquisa e desenvolvimento, e uma conferência chamada UseR, a edição de 2021, que é uma conferência mundial de uso de pessoas usuárias de R. Eu faço doutorado em ciência ambiental na USP, tá em azul porque é um link, então se vocês quiserem clicar e saber um pouco mais sobre o que eu estudo, podem ver, mas eu trabalho com transparência e acesso à informação sobre a gestão da água na macrometrópole paulista, que fica aqui no estado de São Paulo.
Eu fiz minha graduação na EASH, USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, em Gestão Ambiental, e eu fiz mestrado em Ciências na Unifesp de Diadema, que é de onde eu sou de Diadema. Eu também sou uma pessoa embaixadora de inovação cívica na Open Knowledge Brasil. Mari, você está mutada. Eu estou mutada. Desculpa, gente. Retornando, como a gente apresentou, quem nós somos, né? Nós somos pessoas que somos pesquisadoras, programadoras e também participantes de comunidade de programação. E isso é importante, assim, ressaltar, porque também vem muito com o que a gente vai apresentar na palestra, né? Que a Carpentry sempre pensa em aliar esse conceito da programação, né, de ensino de programação, com a área acadêmica, que é uma coisa que nós duas temos muito ligados à programação e também às nossas pesquisas, né? Então, aqui a gente queria também agradecer as pessoas que contribuíram com essa apresentação. Então, aqui já fica o nosso muito obrigada para o Alexandre Vilares, Felipe Fernandes, Melissa Weber Mendonça e Vinícius Salazar, por terem contribuído nessa construção. Então, agora, iniciando oficialmente, né, o que é essa comunidade que se chama The Carpenters? Bom, a The Carpenters é uma comunidade que é inclusiva e tem como visão ser líder em ensino de dados e habilidades de programação. Então, a sua missão é desenvolver capacidade global em habilidades essenciais de computação e de dados, para conduzir pesquisas eficientes, abertas e também reproduzíveis. E aí, como a comunidade tem como essa visão de ser uma comunidade inclusiva, ela tem um código de conduta. Que esse código de conduta é pensado para tornar o espaço dentro da comunidade um espaço de acolhimento entre as pessoas. Então, aqui, a gente elencou alguns pontos do código de conduta. Então, aí, esse primeiro ponto, que é usar uma linguagem acolhedora e inclusiva, quando a gente oferta oficinas, ou até mesmo entre a comunicação entre os membros da comunidade. Ser uma pessoa respeitosa em relação a diferentes pontos de vista e experiências. Um terceiro ponto, que é focar no que é melhor para a comunidade. E um quarto ponto, que é mostrar cortesia e respeitar as outras pessoas que fazem parte da comunidade. Além desses pontos, tem alguns outros, que aí vocês podem conferir nesse link que está do código de conduta. E uma coisa que a gente queria ressaltar é que na The Carpenters existe comitê que é só focado no código de conduta. Então, ao longo do ano, eles vão ver nas contribuições que a comunidade tem para o código. Então, o código que a gente está mostrando hoje aqui com esses pontos, pode ser que daqui a um ano, quando vocês forem ver, vão ter outros pontos incluídos nesse código. Porque isso é extremamente importante, porque se a visão da comunidade é ser uma visão de acolhimento e ser uma comunidade inclusiva, então esse código de conduta também tem que evoluir com a comunidade. E a The Carpentry é formada por 3 divisões principais, que é a Data Carpentry, a Library Carpentry e a Software Carpentry. Além disso, existem pessoas que são as treinadoras das oficinas, mantenedoras, ajudantes e apoiadoras. E todas as pessoas, elas têm essa missão de ensinar as habilidades básicas de computação e de ciência de dados para pessoas pesquisadoras. Então, o foco aqui é as pessoas que estão conduzindo e também apoiando as pesquisas. Então, aqui agora a gente vai entrar mais nas divisões da The Carpenters. A primeira é a Data Carpentry. Essa divisão está focada em desenvolver e ministrar oficinas sobre as habilidades de dados fundamentais e necessárias para conduzir pesquisas. Então, ele cobre todo o ciclo de quando a gente vai fazer uma pesquisa que é baseada em dados. Essa divisão, ela tem várias oficinas diferentes, e aqui do lado direito, a gente elencou algumas das lições que são feitas nessas oficinas e que tem relação com Python. Então, por exemplo, tem uma lição que é só para análise de dados e visualização, que é para pessoas que são ecólogas, outra que também é de análise de dados mais para cientistas sociais, tem uma lição que é para processamento de imagem com Python, e o interessante é que essas três lições que a gente listou, elas são das oficinas que são as oficinas oficiais da The Carpenters. Mas, além dessas oficinas oficiais, também tem um material que é produzido pela própria comunidade. Então, as pessoas podem ir lá no GitHub da The Carpenters e contribuir com mais materiais. Então, um material que foi produzido a partir da comunidade foi esse, que é de Python, para cientistas que trabalham com atmosfera e oceanos. Posso fazer um comentário, Mari? Uhum.
As lições, todas elas são feitas pela comunidade, mas tem algumas lições que elas estão em um repositório diferente do GitHub, porque elas estão em desenvolvimento, como, por exemplo, essa. Então, se a comunidade tem uma ideia diferente de algum material, isso vai sendo desenvolvido e quando fica em um ponto que entende que está maturado o suficiente para ficar disponível, aí fica disponível junto com as outras lições que vocês viram. E algo interessante por exemplo, essa primeira aqui é de análise de dados e visualização para ecólogos, para pessoas da ecologia. Não necessariamente só vai ser útil para pessoas da ecologia. O interessante é que os exemplos são dados, as bases de dados são exemplos dados que fazem parte do contexto dessas pessoas. Então, tira um pouco a dificuldade de você aprender nesse sentido, entendeu? Porque são camadas de dificuldade que a pessoa enfrenta quando ela está aprendendo análise de dados, e ela é uma pessoa cientista, por exemplo, que não teve contato com programação. Então, ela já está tendo que aprender programação, uma linguagem de programação, a fazer as análises de dados. Então, tirar essa camada de, tipo, que dados são esses? Que exemplo é esse? Isso não faz sentido para mim. Para poder facilitar e ser algo que pareça útil e concreto para essas pessoas. Mas não significa que para pessoas que não são da ecologia não seja interessante. E todos esses links, eles são totalmente gratuitos, são disponíveis, vocês podem olhar, vocês podem estudar sozinhos se quiserem, ou também usar esse material em outros workshops que não sejam workshops oficiais da The Carpenters também. Exatamente. E aí a outra divisão, que é a Library Carpentry, essa está focada na construção de habilidades de software e dados e comunidades relacionadas a bibliotecas e informações. Então, é mais relacionada à biblioteconomia. Não sei falar essa palavra. Pessoal que trabalha com bibliotecas e tal. Acho que é biblioteconomia, não é? Boa, é isso aí. E é interessante, na verdade, você ver que o quanto, assim, apesar de ter essas divisões, né, o quanto é plural, assim, dentro da Carpenters, o quanto ela está preocupada em abarcar diferentes tipos de conhecimentos, assim, através dessas divisões, né. Então, que nem, por exemplo, existe essa divisão, que é a Library Carpentry, e mesmo assim, dentro dessa divisão, tem uma aula que é de introdução ao Python. Então, você viu lá atrás, que na ecologia também tinha uma aula de Python, e aqui também, quando a gente vai trabalhar com dados de biblioteca, também tem aula de Python. Então, é bem bacana isso dentro da Carpenters, o quanto é diverso em relação aos assuntos que eles tratam dentro das oficinas. E aí, a última divisão é a Software Carpentry. Ela está focada em ensinar os pesquisadores as habilidades de computação de que precisam para fazer mais em menos tempo e de forma menos dolorosa. Aqui é engraçado porque vai um pouco o que a Bia comentou do outro slide, né? Quando a gente é da área não é da área de tecnologia, quando a gente começa a entrar no mundo da computação, parece que é tudo muito difícil, porque, na verdade, foi nos ensinado assim, que as coisas são muito mais complicadas porque a gente não aprendeu lógica de programação, coisas do tipo. Então, a ideia dessa linha da Software Carpentry é que mostrar, assim, que você mesmo sendo programador, ou não sendo programador e tal, você consegue conhecer a tecnologia, as linguagens de programação. Você consegue adquirir esse conhecimento e você consegue aplicá-lo de uma forma de que você vai conseguir fazer suas tarefas de uma maneira muito mais fácil e muito mais reproduzível também, para compartilhar com seus colegas. O que, às vezes, por exemplo, não acontece quando você está trabalhando, por exemplo, com a planilha Excel, que, às vezes, uma pessoa usa Linux e você usa Windows, né? Então, você está usando a planilha Excel no Windows, aí a pessoa que vai abrir no software livre no Linux, aí tem já vários problemas, que isso é sanado quando a gente vai trabalhar diretamente já com a linguagem de programação. Sobre isso também, na parte de reprodutibilidade, quando, nada contra quem utiliza planilhas em suas pesquisas, mas quando você tem um código que executa toda a sua análise, que tem tudo muito documentado, todos os passos que levou você a chegar às suas conclusões, você não tem isso numa planilha simples, certo? Você não consegue registrar quais são os passos. Então, para você enviar, por exemplo, para uma revista científica validar o que você fez, para uma pessoa revisora validar, ou para você compartilhar no seu laboratório e outra pessoa revisar o que você fez, isso também, para pessoas pesquisadoras, isso é um grande ganho quando a gente aprende programação.
Exatamente. Então, por isso que é tão importante também para as pessoas que não são da área de tecnologia aprenderem a linguagem de programação. Exatamente por conta disso. E também nessa divisão a gente tem umas lições que são ligadas a Python, então tem essas duas lições, que uma é programando com Python, e a outra que é plotando e programando com Python. Eu só queria fazer um comentário. Nesses últimos 3 slides, existiam imagens. As imagens eram os logos da Software Carpentry, da Data Carpentry e da Library Carpentry. Só isso. Então, como é que o trabalho dentro da The Carpentries é feito, né? Para poder ocorrer todo esse sistema que a gente comentou com vocês. Então, existe um treinamento e fomento de uma comunidade que seja ativa, inclusiva e também diversa. Tanto do lado de pessoas que são alunas, quanto instrutoras e quanto a todas aquelas outras pessoas que a gente comentou antes, de mantenedoras e que apoiam a missão da The Carpentries. Então, como a Bia também comentou, as lições que estão disponíveis, elas são feitas de forma colaborativa. Então, tudo que a gente vê hoje foi um resultado do que a comunidade pensou dentro das oficinas e dentro das lições. E, para mim, uma das coisas mais legais que tem dentro da The Carpentries é que a forma de como essas lições são aplicadas são feitas a partir de práticas de ensino baseadas em evidências. Então, por exemplo, quando você vai lá fazer o treinamento para ser instrutor na The Carpentries, então, eles mostram vários tipos de técnicas para você apresentar um conteúdo das lições. E essas técnicas, na verdade, são técnicas que foram obtidas através de artigos científicos que são da área de ensino. Então, são coisas que foram produzidas através da própria comunidade científica. Então, eu acho uma coisa muito legal em relação a isso. Bom, e como está passando carro de político aqui na rua, e como esse trabalho é feito, né? A gente tem essas lições, a gente também tem as oficinas. Então, dentro da Data Carpentry tem materiais na área da ecologia, em genomics, em dados espaciais e nas ciências sociais. Mas, assim, é sempre aberto a ampliação e criação de novos materiais pela comunidade. E é interessante citar que os materiais não são limitados a Python. A gente deu exemplo de materiais em Python, porque é um evento de Python, estamos na Python Brasil. Mas tem materiais, como eu vou citar na seção de Library Carpentry e Software Carpentry, tem oficinas sobre expressões regulares, sobre Unix Shell, sobre controle de versão com Git, OpenRefine, também Python, claro, e tem bastante material sobre R também. E essas lições são desenvolvidas pela comunidade, né? Pode passar. Eu apertei aqui para passar. Bom, então, nesse slide tem uma imagem de um repositório do GitHub do material de oficina sobre ecologia da Data Carpentry, para mostrar para vocês que esses materiais são desenvolvidos abertamente no GitHub, então são repositórios públicos, e onde qualquer pessoa também, sendo oficialmente da Carpentries ou não, pode fazer um pull request, fazer uma sugestão através de uma issue, e contribuir com a melhoria dos materiais por lá. Pode passar. Ou se você quiser fazer algum comentário, pode fazer. Então, como fazer parte da comunidade The Carpentries? Existem várias formas. Inclusive, se você quiser mostrar, Mari, o link equipe da Carpentries, aqui no site tem vários setores de tipo, eu não vou dizer cargos, mas são funções que as pessoas fazem. Então, tem o time principal. Quer mostrar a página do time principal? Porque é uma página muito bonita. Essa página mesmo. Então, essa mostra o core team, né, a equipe principal da Carpentries, e eu fico muito feliz porque tem várias mulheres nessa página, tem várias pessoas negras também nessa página. Então, a ideia da Carpentries de ser inclusiva não é só na frase da missão. Tem várias pessoas que estão envolvidas na Carpentries que são diversas, né? E então, na seção Our Community tem também a lista de instrutores, de pessoas mantenedoras, de mentoras, de coordenadores regionais, de treinadoras,
e tem vários comitês, né, como, por exemplo, do Código de Conduta. Enfim, tem várias formas onde as pessoas podem atuar na Carpentries. Quer voltar para o slide? Mas a forma que eu vou citar agora, que eu vou focar mais, é sobre como se tornar uma pessoa instrutora. E por que seria legal ser uma pessoa instrutora? Porque são as pessoas que organizam esses workshops localmente, né? E também ensinam nas oficinas. Então, eu sou uma pessoa instrutora, eu ajudo na organização dessas oficinas e eu dou aula nessas oficinas também. Então, e essas oficinas são essas oficinas focadas para ensinar habilidades de utilização de dados, de programação, e essas pessoas promovem, né, a importância do software e da utilização de dados nas pesquisas. A comunidade de pessoas instrutoras, junto com o restante da comunidade da Carpentries, trabalha junto para aumentar essas habilidades técnicas de instrução das próprias pessoas da comunidade. Então, existe um Slack onde a gente discute, troca materiais novos, como a Mari comentou, sobre artigos científicos da área de ensino, da área da psicologia, que falem sobre como a gente pode dar uma aula melhor. E tornar-se uma pessoa instrutora é um passo importante para aprimorar as próprias habilidades técnicas e também ajuda você a se tornar uma pessoa comunicadora técnica mais eficaz. Então, eu convido vocês a verem lá o site da Carpentries e conhecerem um pouco mais sobre as pessoas instrutoras. E essa palestra, basicamente, foi uma ideia de fazer um convite para as pessoas que tiverem interesse em serem instrutoras também. Pode passar, Mari. E esse é o mapa atual das pessoas instrutoras no mundo. E o que a gente consegue ver nesse mapa? Então, eu vou descrever a imagem, né? Tem o mapa mundi, onde tem pontinhos no mapa, onde tem pessoas instrutoras nesses locais. Então, tem muitas pessoas na região dos Estados Unidos, da região do Canadá, da região da Europa. A Oceania tem algumas pessoas, mas não são tantas. E na América Latina, existem algumas pessoas, mas não tem muitas pessoas aqui no mapa na América Latina. Então, pode passar para o próximo, sim. E aqui é um mapa, é o mesmo mapa, só que tem um zoom mostrando o Brasil. E nesse mapa aparecem só 5 pontos, não, 5 pessoas, são 3 pontinhos, são 5 pessoas, e então a comunidade de pessoas instrutoras é bem escassa ainda no Brasil, e um ponto importante que é importante descrever nesse mapa é que todos esses pontos eles estão concentrados na região sul-sudeste. Não tem nenhuma pessoa instrutora na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste. E a gente precisa mudar isso. Vamos lá, gente. Bom, e como é que a gente faz para ser uma pessoa instrutora? A gente tem um treinamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar tem um link nesse slide, né? No ponto pedido para treinamento tem um link, que é o formulário. E agora eu vou falar uma coisa que não é tão legal. Esse link, esse formulário, ele é todo em inglês, você precisa preencher em inglês para fazer esse treinamento. E são muitas pessoas no mundo inteiro que tentam fazer esse treinamento na Carpentries. Então, é bom destacar que, por exemplo, você faz parte de algum grupo minoritário, por exemplo, eu sou uma mulher. Se você faz parte de alguma comunidade, eu faço parte da comunidade das Palheiras. Se você mora na América Latina, porque a América Latina é subrepresentada no mapa, né? A Carpentries tem poucas pessoas da América Latina. Então, todas essas coisas ajudam. Acho que a Bia deu uma travadinha, então acho que só vai aguardar para ela voltar aqui. Então, acho que só para contar um pouquinho sobre esse pedido do treinamento, como a Bia falou, como tem muita gente assim no mundo sempre requisitando esse treinamento, pode ser que demore um pouquinho para você ter uma resposta. Por exemplo, eu quando eu fiz o primeiro pedido de treinamento, acho que levou 1 ou 2 meses para eu ter uma resposta. Mas aí, se você começar a descrever, por exemplo, se você pertence a um grupo minoritário, que você participa de comunidades, que você é da América Latina, aumenta a chance de você acabar sendo
receber esse convite para fazer o treinamento para ser instrutora na QT Carpentries. E aí, depois que você faz esse... Inclusive, na verdade, só retomando, se por acaso as pessoas aqui que estão assistindo essa palestra tiverem interesse em preencher esse formulário, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente conversa com vocês, e aí a gente pode te auxiliar na hora do preenchimento desse formulário. Porque a ideia da comunidade é exatamente essa, a gente sempre colaborar e se ajudar na construção da comunidade. Estava no ponto 1 ainda, Bia. Mil desculpas. Para vocês, acabou de sair. O meu computador deu pau, deu tela azul do Windows e aí ele desligou, e aí o celular. Então, Maria, você estava falando sobre o pedido de treinamento, né? Meu computador tá ligando, assim que ele liga direitinho, eu consigo voltar ou não, fico aqui pelo celular. Bom, depois que você preenche, você espera alguns dias e eles falam assim, você está aprovado, assim, eles não recusam ninguém, só que geralmente a fila de espera é meio grande. Então, eles enviam um link para você escolher datas para o seu treinamento, né? Quando eu fiz o treinamento, ele era um treinamento de 2 dias. Eu não sei se... a Mari colocou, né? Que durante o período de quarentena tem a possibilidade de realizar o treinamento em 4 dias por 1h30. Porque... Bia. Vamos, se você puder só retomar essa coisa do treinamento, porque deu uma cortada no seu áudio, aí você pode... É que eu tava falando só do primeiro ponto ainda. Então, aí, se você quiser retomar o ponto 2 e 3, porque o seu áudio estava cortando um pouquinho. Tá. Bom, depois que você preenche o formulário, você recebe um link para você escolher uma data para você fazer o treinamento. E aí, esse treinamento é online em inglês. Mari, se estiver cortando, você me avisa. O meu computador acabou de ligar, mas eu preciso entrar de novo no StreamYard. Então, quando eu fiz o treinamento, eram 2 dias inteiros online em inglês. Agora tem a possibilidade de fazer ele em 4 dias por um período de 1h30. E aí, esse treinamento é um treinamento muito interessante. Todo o material está todo online. E ele é um treinamento muito dinâmico, não é uma aula expositiva, tem várias atividades dinâmicas, né? A gente fica como se fosse um Google Drive, um Etherpad, e tem perguntas, a gente tem que discutir, a gente faz atividades em grupo. Bom, é super legal, o treinamento foi super... Para mim, foi um momento de aprender muito sobre ensinar. E depois que você faz esse treinamento, tem uma etapa final, que é o checkout process, que ele também é uma etapa de aprender muito. Que são 3 pontos principais. Primeiro, você precisa contribuir com uma oficina através do GitHub. O terceiro ponto é demonstração com código ao vivo. É um live coding de 5 minutos. Esse live coding tem que ser com algum material da Carpentries. Então, você tem que escolher um curso, uma lição, né? Eu gostei dessa lição, eu vou fazer esse meu live code baseado nessa lição. Quando você está estudando para esse live coding, você pode encontrar alguma coisa que não ficou clara no material ou alguma sugestão. Então, você pode, por exemplo, fazer essa contribuição da oficina através do GitHub, e aí você já vai ter resolvido 2 tópicos, né? Do checkout process. E esse segundo ponto que eu coloquei, participar de uma discussão online, é algo também que é super legal. É uma discussão que tem pessoas que estão fazendo treinamento, mas também tem pessoas que elas já fizeram um treinamento, são instrutoras, e falam, por exemplo, de dificuldades que tiveram quando estavam dando aula. Então, assim, quando eu assisti, e sempre tem essas discussões, e é aberto para as pessoas da comunidade assistirem, participarem, de falarem o que deu errado, o que deu certo. E eu achei muito legal porque quando você dá aula, com a experiência que você vai tendo, você pensa, putz, isso aqui dá errado. Por exemplo, no R sempre tem problema de instalação no computador das pessoas, de algum pacote específico. Aí a gente cria planos B na nossa cabeça, né? Tipo, se der errado, eu vou usar o RStudio Cloud, por exemplo, para dar aula. Só que quando você está vendo essas discussões de comunidade, é muito bom, porque você vê um monte de coisa que já deu errado com as outras pessoas, você já vai se preparando antes desses erros acontecerem. Então, eu achei isso muito interessante. Então, basicamente, depois que você faz esse treinamento, tem esses 3 passos. Contribuir com uma oficina através do GitHub, e não precisa ser um pull request, uma coisa difícil, tipo...
criar uma lição nova. Você pode fazer uma issue falando que uma parte não ficou clara, que você sugere que seja mais claro de outra forma, ou usar uma outra ordem, qualquer coisa que você ache que seja interessante para o material ser aprimorado. E também participar dessa discussão online e fazer essa demonstração. Essa demonstração, eu fiquei muito ansiosa também, porque era em inglês. Porém, eu acho que a pessoa que fez o meu treinamento era uma pessoa que também não falava inglês como língua nativa e foi super aberta comigo. Então, isso me tirou muito a carga porque eu estava preocupada com isso, né? Como é que eu vou fazer uma aula em inglês? E foi super tranquilo. As pessoas que fazem parte da Carpentry são muito tranquilas com essa questão da língua também. Pode passar, Mari. Então, tem alguns desafios para a comunidade no Brasil, que é essa questão do inglês. O material ser inglês e o treinamento ser inglês, tudo ser inglês, acaba afastando muitas pessoas brasileiras, porque não é todo mundo que se sente à vontade de fazer um treinamento tipo de 2 dias em inglês. Mas a gente precisa de mais pessoas certificadas aqui para que a gente faça esse treinamento de treinar instrutores. A partir do momento que a gente faça essa segunda etapa, que por enquanto não tem nenhuma pessoa no Brasil que treine instrutores, a gente consegue fazer os treinamentos em português. Então, pessoas que falam inglês e têm interesse, por favor, façam um treinamento para que a gente consiga treinar as pessoas em português eventualmente. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, eventualmente a gente vai conseguir. E os materiais das oficinas estão em inglês, então a gente precisa de pessoas que se animem para ajudar nas traduções dos materiais. Tem outros países, por exemplo, a comunidade latino-americana traduziu muitas coisas para espanhol, a comunidade do Japão traduziu várias coisas para japonês também, enfim. A gente precisa das pessoas se interessarem em ajudarem nessa questão de tradução e de treinamento de pessoas em português também. Pode passar. Bom, quem quiser começar a ajudar em tradução, o que eu recomendo é ajudar nesse projeto glossário, porque as traduções são bem pontuais. E o glossário é um glossário aberto sobre termos utilizados em ciência de dados. Ele está disponível online gratuitamente. Também tem um pacote de R e tem uma biblioteca de Python. E aqui na imagem, tem uma imagem no slide e é um print da página, uma foto da página do glossário. Se vocês quiserem conferir depois o glossário, tem o link aí. Pode passar, Mary. E, bom, por que esse glossário é importante? Porque quando você está desenvolvendo uma lição, você pode escrever, usando os termos do glossário, quais são os novos termos, quais são os termos pré-requisito. Então, as pessoas, os estudantes, também conseguem achar fácil o material. Assim, o que eu quero aprender? Isso vai estar indexado utilizando os termos do glossário. E também é uma forma de deixar online e as pessoas poderem consultar. Pode passar. E tem alguns links que a gente deixou aqui para saber mais. Então, link para treinamento de instrutor. Tem um post no meu blog que eu falei sobre como fazer para ser uma pessoa instrutora, como foi o meu processo no caso. E também tem um documento sobre como contribuir com um glossário, com instruções em português. Tem lá na página 7. E... a imagem não carregou. Carregou. Bom, essa imagem... Você quer falar um pouco sobre essa imagem, Mari? Posso falar. Então, acho que essa imagem meio que resume o que a gente pensa quando a gente pensa na comunidade da The Carpentries, né? Então, a gente tem vários pontos. Então, por exemplo, que nem os balões que representam pessoas, que nem os instrutores ou as professoras, pessoas que postam conteúdo na internet, pessoas desenvolvedoras, as mentoras, pessoas que são pontos de amizade, pessoas que mantêm conteúdo. E aí a gente tem esse trampolim, que é o suporte e a comunidade em si. Então, tudo isso meio que eles dão o apoio para que uma pessoa consiga fazer as coisas sozinha, que é o nome da imagem, inclusive, é Heroína do Código, porque é para mostrar o quão é complexo, assim, e quantas coisas estão envolvidas nessa coisa de quando a gente está codando, e vai muito com o que a The Carpentries mostra, né, de ter várias coisas, várias pessoas mantendo e criando conteúdos para que tenham várias heroínas do código ao mundo todo, né? E pessoas pesquisadoras também. Exatamente. Acho que pode passar. Não foi.
Bom, gente, é isso. Obrigada muito pela atenção de vocês. A apresentação está disponível. A gente fica à disposição para tirar dúvidas. Desculpa mesmo pelo erro do computador, a tela do Windows e ficar aqui com a webcam do celular. E quer falar mais alguma coisa, Mari? Eu quero agradecer a organização da Python Brasil, porque, né, maior conferência da América Latina e tal, e no meio da quarentena, caos, coronavírus. Então, eu achei muito bacana eles darem esse espaço para a gente mostrar uma outra comunidade, que é a The Carpenters. Então, eu agradeço todo mundo da organização também por esse espaço. Acho que é E as isso. pessoas que revisaram também as É palestras. isso, pessoas. Ai, obrigada, Angélica, por ser nossa host. Ai, Angélica, Sim, obrigada. muito obrigada, Angélica. É isso, gente. Obrigada. Acho que sobrou quase nada de tempo para as perguntas, porque eu caí. Não, mas não tem problema. O bom da palestra em dupla é que, pelo menos, né, não ia ter... A pessoa não teria ficado sozinha aqui, né? A pessoa que tá assistindo, só com o slide. Sim. Obrigada, gente. Angélica, quer falar alguma coisa? Eu não consigo acompanhar o chat. Agora eu tô de volta? Agora sim. Ah, legal. Bom, eu quero agradecer a palestra de vocês, foi muito boa. E o pessoal tá aqui mandando as mensagens, agradecendo, parabenizando. Vou passar, como a gente tem ainda uns, acho que 7 minutos, eu vou falar aqui rapidinho, tá? A pergunta aqui é: como vocês veem o PyLadies daqui a alguns anos, considerando uma participação maior no The Carpentries? Nossa, boa pergunta. Na verdade, eu acho que eu não diria nem só os PyLadies, eu diria todas as comunidades em si. Assim, especialmente as comunidades que são voltadas a minorias, né? Querendo ou não, assim, apesar, sim, eu participo do PyLady de São Paulo, que é uma comunidade que tem uma coisa mais mista de profissionais e pessoas da área acadêmica. Mas eu sei que tem outros capítulos do PyLady do Brasil que são muito mais voltados à área acadêmica. E as Arlades, por exemplo, também são um público que tem pessoas que são voltadas para a área acadêmica. Então a gente vê, na verdade, que tem uma interação muito grande entre essas pessoas. Então o que poderia acontecer é que a gente pode construir muitas pontes em relação a construir novas oficinas, construir novos conteúdos e e também a questão também de inclusão, né? Eu acho que quando a gente fala dentro da Decapes de incluir e ter mais diversidade, também faz sentido a gente estar associado às outras comunidades que são de minorias, para trazer essa diversidade, essa inclusão que estão dentro dessas comunidades para a Decapes em si. Quer comentar alguma coisa, Bia? Eu acho que eu poderia falar mais em questão da Arladies do que da PyLadies, né? Porque eu participo da PyLadies, mas eu não faço parte da organização. Na Arladies, pensando não em questão de futuro, mas de passado... Ai, acho que eu caí. Caí? Tá funcionando? Voltou. Eu acho que a gente teve contato primeira vez com a Carpentries 2 anos atrás. A gente foi convidadas a dar aulas em um workshop da Carpentries sobre R. E a gente aprendeu muita coisa lá e tem aprendido desde então. E aí eu fico chamando as pessoas para fazer os treinamentos. Então agora temos mais pessoas, por exemplo, a Mari, por exemplo, a Yane, que estão fazendo treinamento, que estão interessadas. E aí são pessoas que vão dar aulas, por exemplo, na Arlades, oferecer workshops, treinamentos, com muito mais habilidades de didática mesmo, porque a gente aprende muito sobre isso. O treinamento da Carpentries não é sobre programação, é sobre como dar uma aula, como fazer um live coding que as pessoas entendam, e isso é muito rico. E outro exemplo são a questão dos post-its. A gente começou a usar isso nos eventos presenciais e ajuda muito para tirar dúvida, que é uma coisa que a gente aprendeu na Carpentries. A questão de nunca dar aula sozinho também, tipo, não dar aula sozinho, isso é uma mantra lá na Carpentries, e isso a gente procura fazer na Arlades também, e ajuda muito, porque se acontecer alguma coisa, sempre tem uma pessoa, por exemplo, a gente, né, para ajudar, ou para sempre dar monitoria e coisas assim. Então, eu acho que tem muito a ganhar, porque o que eu vejo que a gente já ganhou nesses 2 anos, a gente pode multiplicar e crescer muito mais.
Eu acho que esse como ensinar, né, o como dar aula é uma linha muito legal, assim, e que vocês apresentando deu muita vontade de fazer o treinamento, eu fiquei bem interessada. O pessoal tá comentando aqui no Discord também, todo mundo falando sobre a palestra, agradecendo e tal. E aí eu vou compartilhar uma coisa que acho que é o Vinícius Salazar que mandou aqui, falando um pouco sobre o relato dele, como fazer o workshop da Carpentries mudou a vida dele, né? Que agora já faz 4 anos que ele é instrutor e recomenda para todo mundo fazer o treinamento e os materiais, né? Então, acho que vocês trouxeram uma visão aí de uma coisa tão importante que é o como de fato ensinar, né? E tá todo mundo super animado aqui. Então, eu ia perguntar um pouco sobre as dificuldades para vocês. A gente tem mais 3 minutos, não sei se vai ficar corrido, mas acho que talvez se alguém quiser responder aí rapidinho as principais dificuldades. Pode falar aí, Bia. Bom, o que eu vejo, por enquanto, a principal dificuldade é a barreira linguística. E, por exemplo, eu não posso dar... eu posso, mas eu não quero dar uma aula sozinho. Então, eu preciso de outras pessoas para organizar workshops. Só que a gente tem pouca gente. Por que a gente tem pouca gente? Por causa dessa barreira linguística. Então, para mim, acho que a maior dificuldade é essa questão da barreira linguística. Então, resumo daquele slide que eu falei. Precisamos de mais pessoas para poder dar treinamento em português, diminuir essa barreira linguística e ter materiais em português também. Isso vai ser muito importante. E também... tendo isso, a gente consegue fazer treinamentos online para novas pessoas instrutoras e expandir o mapa de pessoas instrutoras no Brasil, porque não dá para ficar só concentrado no Sudeste e no Sul. Sim. Eu gostaria também de reforçar isso, porque pensando que, assim, o nosso país, ele é o tamanho de um continente, na verdade, né? Quando a gente vê, comparado, por exemplo, vários países na Europa compõem o Brasil, sim, em tamanho territorial. Então, seria super importante, até mesmo pensando em diversidade de pessoas que estão dentro do nosso país, né? Uma pessoa que faz uma pesquisa, por exemplo, aqui em São Paulo, com, sei lá, dengue, que é uma doença super preocupante, dengue não é uma preocupação de uma outra pessoa que está pesquisando no norte, no centro-oeste, que tem mais incidência, sei lá, de malária. Então, a gente já ter essas pessoas que têm pensamentos diferentes também seria muito interessante dentro da nossa comunidade, pensando nessa coisa de ter as habilidades computacionais que vão responder e vão ajudar nas pesquisas dessas pessoas. Mas, assim, legal. A palestra foi basicamente um convite, gente. Desculpa aí. Por favor. Inclusive... Para todo mundo que quiser fazer o treinamento. A gente está aberto, a gente vai estar lá no Discord daqui a pouco, se vocês quiserem conversar. Depois também faço os contatos e tal. Tem todos os links nos slides para vocês verem as oficinas e tal. E fica o convite mesmo para o treinamento. Acho que é isso. Agradeço de novo aí a palestra de vocês, agradeço também as pessoas que acompanharam. O nosso tempo acabou aqui, então vamos encerrar, mas logo depois do intervalo volta a programação, né? Então quem estiver assistindo e for acompanhar aí, daqui a pouco já volta a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Angélica. Obrigada, Infra. Obrigada, Infra. Obrigada, organização. Tchau, tchau.